Sou caminhoneiro há muitos anos. Tempo suficiente para aprender que a estrada não é só asfalto, placa e quilômetro rodado. Ela é silêncio, solidão, cansaço e, às vezes, medo. Quem nunca viveu isso não entende. A gente passa dias longe de casa, dorme mal, come quando dá e aprende a conversar com os próprios pensamentos. E mesmo depois de tudo o que já vi, eu achava sinceramente que nada mais conseguiria me surpreender. Até aquela noite. Aquela viagem nem estava nos meus planos. Eu já tinha cumprido a rota da semana, o caminhão estava vazio e tudo o que eu queria era voltar para casa, tomar um banho demorado e dormir na minha própria cama. Mas, como acontece com todo caminhoneiro, o telefone tocou. Era uma carga de última hora. Rota conhecida, nada de especial. Pagamento melhor do que o normal. Do tipo que faz a gente pensar duas vezes antes de dizer não. Eu hesitei. Não sei explicar direito, mas senti um incômodo estranho, como se algo dentro de mim estivesse avisando que não era uma boa ideia. Mesmo assim, aceitei. A gente aprende cedo que, na estrada, dizer não muitas vezes custa caro. Saí já de noite. O céu estava fechado, sem lua, e aquela escuridão parecia mais pesada do que o normal. Liguei o rádio para espantar o sono, mas nem a música ajudava. A estrada estava estranhamente vazia. Nenhum caminhão no sentido contrário, nenhum carro me ultrapassando, nada. Só eu, o caminhão e o som constante do motor cortando o silêncio da madrugada. As horas foram passando e aquele cansaço típico começou a bater. O corpo pede descanso, mas a cabeça insiste em seguir em frente. Foi então que percebi que algo não estava normal. Postos que costumavam estar abertos estavam fechados. O sinal do celular sumiu completamente. E o silêncio era um silêncio diferente, quase sufocante. Em um trecho mais isolado, vi um carro parado no acostamento, faróis apagados. Quando me aproximei, percebi uma pessoa do lado de fora, acenando desesperadamente. Meu primeiro pensamento foi seguir direto. A gente escuta muita história ruim na estrada e o instinto costuma ser o melhor companheiro do caminhoneiro. Mesmo assim, diminuí a velocidade. Alguma coisa ali me fez parar alguns metros à frente. Desci do caminhão com cuidado. O homem parecia nervoso, sujo, falava rápido demais. Disse que o carro tinha quebrado e que a esposa estava passando mal dentro do veículo. Enquanto ele falava, eu olhava em volta. A estrada continuava vazia demais. Nenhum outro farol, nenhum som além do vento e do motor esfriando. Foi quando senti um arrepio estranho. Aquela sensação que não dá para explicar, mas que faz o corpo inteiro entrar em alerta. Olhei em direção ao mato, alguns metros atrás do carro, e percebi movimento. Sombras. Mais de uma. Naquele segundo, tudo ficou claro. Não era um pedido de ajuda, era uma armadilha. Não pensei duas vezes. Virei as costas, corri para o caminhão e liguei o motor com a mão tremendo. Arranquei com tudo. Pelo retrovisor vi o homem gritando e outras figuras saindo do escuro. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu só pensava em uma coisa: sair dali vivo. Dirigi por quilômetros, sem saber exatamente quanto tempo tinha passado. Só parei quando vi um posto movimentado, cheio de caminhões e luzes. Estacionei e fiquei alguns minutos parado, respirando fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Outros caminhoneiros perceberam meu estado. Quando contei o que vi, o clima mudou. Ficaram sérios. Disseram que aquela região era conhecida por emboscadas, que nem todo mundo tinha tido a mesma sorte que eu. Naquela noite quase não dormi. Nos dias seguintes, qualquer barulho me deixava em alerta. Pensei em desistir da estrada. Pensei na família. Pensei em quantas vezes a gente se coloca em risco sem perceber. Mas também aprendi. Aprendi que, na estrada, dinheiro nenhum vale mais do que segurança, que instinto não deve ser ignorado e que algumas decisões simples podem separar a volta para casa de uma tragédia. Hoje escolho melhor minhas rotas, meus horários e minhas viagens. Prefiro ganhar menos e chegar vivo, porque aquela noite foi uma noite que nunca vou esquecer e que me ensinou que a estrada sempre cobra atenção. Sempre. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Nos primeiros dias eu tentei fingir que estava tudo normal. Peguei outras viagens, segui a rotina, conversei com outros caminhoneiros nos postos como sempre fiz, mas por dentro alguma coisa tinha mudado.
A estrada, que antes era só parte da minha vida, agora parecia me observar de volta. Dormir virou um problema. Quando finalmente pegava o sono dentro da cabine, acordava assustado com qualquer barulho. Um caminhão passando, uma porta batendo, até o vento mais forte já era o suficiente para me deixar em alerta. A imagem daquela estrada vazia, do carro parado, das sombras no mato, tudo voltava como se tivesse acontecido minutos antes. Teve noite em que sentei na boleia, com o motor desligado, olhando para o volante, pensando seriamente se ainda era isso que eu queria para minha vida. Em uma dessas viagens, parei num posto mais afastado, no começo da madrugada. Lugar simples, pouca luz, mas movimentado o suficiente para passar alguma segurança. Sentei para tomar um café e acabei puxando conversa com um caminhoneiro mais velho, daqueles que a gente olha e já sabe que tem muita história para contar. Sem perceber, acabei contando o que tinha acontecido comigo. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminou, ficou alguns segundos parado, olhando para o nada, e só depois falou que aquela não era a primeira história daquele tipo que ele escutava. Disse que conhecia gente que não teve a mesma sorte. Caminhoneiros que pararam para ajudar e nunca mais voltaram para casa. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Na volta para a estrada, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Certos trechos isolados, certos horários perigosos, certas rotas que todo mundo conhece, mas finge não conhecer. A estrada tem regras próprias, e muitas delas não estão escritas em lugar nenhum. Algum tempo depois, recebi outra proposta de carga. Pagamento alto, prazo curto, rota parecida com a daquela noite. Quando ouvi o destino, senti o mesmo aperto no peito, o mesmo aviso silencioso. Dessa vez, eu disse não. Do outro lado da linha, o tom mudou. Perguntaram se eu estava com medo, se tinha ficado mole, se não confiava no serviço. Aquilo mexeu com o meu orgulho. Caminhoneiro vive disso também, de provar que aguenta. Mas eu mantive a decisão. Desliguei o telefone com a mão suando, mas com a consciência tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, escolhi a minha segurança sem pensar no dinheiro. Mesmo assim, a estrada ainda tinha mais lições para me dar. Algumas semanas depois, já em outra viagem, peguei uma rodovia diferente, mais movimentada. Tudo parecia tranquilo. Era noite, mas havia bastante caminhão rodando. Em certo ponto, vi novamente um carro parado no acostamento. Dessa vez havia pisca-alerta ligado. Meu coração acelerou na hora. Não parei. Reduzi a velocidade, mantive distância e segui em frente. Alguns quilômetros depois, vi viaturas da polícia no acostamento, exatamente onde o carro estava. Parei mais à frente e perguntei o que aconteceu. Era mais uma tentativa de assalto, dessa vez frustrada. Quando voltei para o caminhão, fiquei alguns minutos parado, respirando fundo, pensando como tudo poderia ter sido diferente naquela primeira noite. Pensei em como, às vezes, a gente acha que é exagero, que com a gente não vai acontecer. Mas acontece. Hoje, quando falo com caminhoneiros mais novos, faço questão de contar essa história. Não para assustar, mas para alertar. A estrada não é vilã, mas também não é amiga. Ela respeita quem respeita ela. Aprendi a parar só em lugares conhecidos, a evitar certos horários, a confiar mais no instinto do que na pressa. E, principalmente, aprendi que voltar para casa é sempre o maior objetivo. Ainda sou caminhoneiro, ainda amo a estrada, mas agora cada viagem carrega um cuidado a mais. Porque aquela noite não foi só um susto, foi um aviso. E aviso na estrada, quem ignora, paga caro. Depois de tudo o que tinha acontecido, eu passei a acreditar que já tinha aprendido todas as lições que a estrada queria me ensinar. Que aquele medo constante, aquele cuidado extra, seriam suficientes para me manter longe de problemas. Mas a estrada não funciona assim. Alguns meses se passaram. O tempo ameniza as lembranças, engana a gente. Aos poucos, o corpo relaxa, a mente volta ao automático e a rotina tenta se impor de novo. Foi nesse período que cometi um erro simples, pequeno, quase imperceptível. Confiei demais. Era uma viagem comum, carga regular, rota conhecida, horário tranquilo, nada que levantasse alerta. Saí ainda no fim da tarde, peguei o pôr do sol na estrada e segui viagem. A noite chegou devagar, sem pressa, como se não quisesse chamar atenção. Em determinado trecho, o rádio começou a falhar. Chiado, vozes cortadas.
Depois, silêncio. Não dei muita importância. Acontece. Alguns quilômetros depois, percebi algo estranho. Um caminhão vinha atrás de mim há tempo demais. Mantinha a mesma distância, a mesma velocidade. Não ultrapassava. Não ficava para trás. No começo ignorei. Estrada cheia de coincidências. Mas a sensação voltou. A mesma de antes. Aquele peso no peito, aquela voz interna dizendo para ficar atento. Acelerei um pouco. O caminhão acelerou também. Reduzi. Ele reduziu. Aquilo já não parecia normal. Tentei mudar de faixa. Ele mudou junto. Meu coração começou a bater mais forte. Pensei em ligar para alguém, mas o celular não tinha sinal. Pensei em parar num posto, mas o próximo ainda estava longe. Continuei seguindo, tentando manter a calma. Foi então que o caminhão de trás piscou o farol alto várias vezes. Um sinal claro para eu encostar. Não encostei. A estrada ficou mais escura. O trecho era conhecido por ser isolado, com mata fechada dos dois lados. Foi ali que entendi que aquela situação não era acaso, era perseguição. O caminhão se aproximou mais, próximo demais, tão perto que eu já não conseguia ver os faróis pelo retrovisor direito. Meu corpo entrou em modo automático, a mão firme no volante, o pé calculando cada movimento. Eu só pensava em uma coisa: ganhar tempo. Tempo suficiente para chegar em algum lugar movimentado. Foi quando à frente vi luzes fracas, um posto pequeno, antigo, quase escondido. Sem pensar, sinalizei e entrei. O caminhão atrás de mim diminuiu, não entrou. Estacionei perto da bomba, com o coração disparado. Desci devagar, observando tudo ao redor. O frentista percebeu meu nervosismo e perguntou se estava tudo bem. Antes que eu respondesse, o caminhão que me seguia passou devagar na frente do posto. Vidros escuros, nenhuma identificação clara. Ele seguiu em frente. Fiquei ali por longos minutos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O frentista me disse que aquele trecho era problemático, que não era a primeira vez que caminhoneiros apareciam ali assustados, dizendo ter sido seguidos. Naquela noite, fiquei no posto. Dormi mal, com o caminhão trancado, acordando a cada barulho. Pela manhã, segui viagem com o sol alto, como se fosse outra estrada, outro mundo. Quando finalmente cheguei ao destino e descarreguei, sentei na boleia e fiquei alguns minutos em silêncio. Percebi que já não sentia mais só medo, sentia cansaço. Um cansaço profundo, de quem vive sempre em alerta. Foi ali que tomei uma decisão que vinha sendo empurrada há tempo. Comecei a diminuir as viagens noturnas. Passei a recusar rotas perigosas. Troquei dinheiro por tranquilidade. Não foi fácil. O bolso sente, mas a cabeça agradece. Hoje, quando pego a estrada, ainda carrego respeito, ainda carrego cuidado, mas carrego também consciência. A estrada continua a mesma, bonita, perigosa, silenciosa. Ela não muda. Quem muda é a gente. E se tem algo que aprendi depois de tudo isso, é que algumas noites não servem apenas para assustar. Servem para ensinar. E quem aprende, continua vivo para contar a história. Depois de tudo o que vivi, eu entendi que a estrada nunca foi o problema. O problema sempre foi a forma como a gente encara ela. Por muito tempo eu confundi coragem com imprudência. Achei que ser caminhoneiro era provar todos os dias que eu aguentava mais do que os outros. Mais sono, mais risco, mais silêncio. E a estrada aceita isso, até o dia em que cobra. Hoje, quando lembro daquela primeira noite, do carro parado no acostamento, da sombra se mexendo no escuro, eu não sinto só medo. Sinto respeito. Respeito por ter escapado. Respeito por ainda estar aqui. Com o tempo, aprendi que não é fraqueza ouvir o instinto. Fraqueza é ignorar os sinais só para não parecer menos forte. A estrada não liga para o nosso orgulho. Ela não perdoa erro repetido. Passei a valorizar coisas simples, um posto movimentado, um café quente, uma conversa rápida com outro caminhoneiro. Passei a escolher melhor os horários, as rotas, as pausas. Aprendi que chegar um pouco mais tarde é sempre melhor do que não chegar. Ainda sou caminhoneiro, ainda amo a estrada, mas hoje
Cada vez que fecho a cabine da carreta e dou partida, eu faço isso com consciência, sabendo que alguém me espera em casa, sabendo que nenhuma carga, nenhum prazo e nenhum dinheiro vale mais do que isso. Se você que está ouvindo essa história também vive na estrada, guarda isso com você. Nem todo pedido de ajuda é o que parece. Nem toda pressa vale o risco. E nem toda noite precisa ser enfrentada sozinho. Algumas histórias a gente conta para entreter, outras a gente conta para alertar. Essa eu contei para continuar vivo. E toda vez que a estrada escurece demais, eu lembro daquela noite, a noite que nunca vou esquecer. E sigo em frente, com cuidado, com respeito e com vida.